Na aula passada eu fiz uma distinção entre dois tipos de revelação. Aquilo que a tradição cristã chamou de revelação natural e a revelação propriamente dita, que é aquela que nós conhecemos, que chegou através dos profetas e através da encarnação. E disse para vocês que a revelação natural consiste numa certa expressão do verbo divino, quer dizer, da sabedoria divina, através das próprias criaturas físicas. Quer dizer, o mundo físico ele é visível aos nossos sentidos e ele manifesta uma ordem, ele manifesta uma série de qualidades que, na medida em que nós nos utilizarmos da inteligência para sondar essas qualidades, alguma coisa da sabedoria divina chega até nós. Tá? E a revelação propriamente dita, isso que nós poderíamos chamar de sobrenatural, é aquela que deriva de uma espécie de intervenção milagrosa de Deus na história, na natureza, e que exige de nós, em contrapartida, um ato de fé, já que a nossa razão não pode sondar, pelo menos na totalidade, os conhecimentos que são revelados por esse meio. Tá? Então, uma coisa é a sabedoria divina tal como está manifesta no céu, na terra, nos animais, nos vegetais, na vida humana e etc. Uma outra coisa é um segundo plano de ação que Deus infunde na natureza e na história, né, a partir da história da salvação tal como nós conhecemos, passando pelo dilúvio, passando pela história de Israel e culminando no fenômeno da encarnação, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Bem, o instrumento da apologética é fundamentalmente a razão, a inteligência. Ela toma os dados da revelação, quer dizer, os artigos da nossa fé, a apologética toma como pressuposto. Não é objeto dela tratar desses assuntos. Ela pressupõe esses assuntos. Tá? Quem vai tratar desses assuntos para estabelecer, desdobrar, desenvolver a doutrina, estabelecer os dogmas, é um outro tipo de teologia que não é apologética. A apologética parte do pressuposto dos dados da revelação para poder, através da razão e da inteligência, fazer a defesa desses dados perante as heresias, os ataques, as críticas que a nossa fé pode vir a sofrer por meio do mundo, por assim dizer. Então, o instrumento fundamental da apologética é a razão, é a inteligência. E a gente precisa entender bem o que é isso, para que a gente possa, aprendendo as regras fundamentais pelos quais a razão humana funciona, para que nós possamos penetrar nas várias ideologias, nas várias heresias, nas várias opiniões humanas, e conseguir, de algum modo, defender a nossa fé diante dessas ideias que muitas vezes são elaboradíssimas e sofisticadíssimas. Se a gente não tem, quer dizer, a luz da razão nós já possuímos, a ferramenta para fazer isso nós possuímos. Mas se nós não conhecermos bem essa ferramenta e aprender a praticar essa ferramenta de acordo com as regras próprias dela, quer dizer, se nós não tivermos um método correto para exercer a atividade racional, a gente fica perdido no meio dessas ideologias. E é por isso que muitas vezes, inclusive teólogos muitas vezes caem vítimas de ideologia porque não foram sábios o suficiente do ponto de vista filosófico para perceber contradições em algumas ideologias que atentavam diretamente contra a fé. O sujeito não percebe isso, ele acaba adotando, incorporando na sua teologia algumas ideologias, como Pierre de Chardin fez com o darwinismo, incorporou o darwinismo na teologia cristã. Não que o darwinismo se oponha totalmente à visão cristã, mas na sua totalidade, no que ele tem de premissa fundamental, ele se opõe, assim como a gente conhece a teologia da libertação, que fez a mesma coisa com o marxismo, tentando misturar duas coisas que são, na base, inconciliáveis.
essas coisas, essas confusões ocorrem ou por má intenção, quer dizer, pessoas infiltradas mesmo no corpo da igreja para produzir essas coisas, quer dizer, ou lobos em pele de cordeiro, mas muitas vezes acontecem também por uma falta de discernimento, uma falta de método para conseguir levar essa luz da razão até o terreno, muitas vezes movediço e obscuro das ideologias, das heresias, das opiniões que o mundo produz. Então, o primeiro passo da apologética é a gente compreender muito bem essa luz natural com a qual Deus nos dotou e pela qual nós vamos, de algum modo, aperfeiçoar o nosso conhecimento que vem pela luz da fé. Quer dizer, compreender bem a razão para que nós possamos, através da razão, compreender melhor a nossa fé e nos tornarmos capazes de defendê-la e, inclusive, de converter a visão de algumas pessoas que estão como que hipnotizadas por essas ideologias ou por essas heresias. No fundo, ideologia e heresia é quase que sinônimos. Ideologias modernas, elas nascem praticamente todas das antigas heresias. Então, a ideia é que a gente fale um pouquinho hoje sobre a razão. Sobre o que é a razão, o que é a inteligência, como é que ela funciona, o que é a verdade, se ela pode ser negada ou não. Porque um dos grandes problemas do século XX, isso já começa lá em 1900, com um sujeito chamado Nietzsche, e vai ganhando corpo e se intensificando ao longo do século XX todo, é a negação da própria razão. A ideia de que a razão não é essa luz natural que os homens sempre acreditaram que fosse. E, consequentemente, isso implica na negação do objeto da razão, que é a verdade. Se a razão não é essa luz natural que sempre acreditou-se, o objeto dela também não é isso tudo que nós acreditávamos que era. Quer dizer, a verdade não passaria de uma simples opinião, de um simples ponto de vista. E isso vai dar origem ao que a gente chama hoje, popularmente, de relativismo. O Nietzsche chamava isso de perspectivismo, a gente chama de relativismo. Que é a ideia de que não existe razão, não existe verdade, tudo, na verdade, as discussões humanas se passam sempre num campo onde cada indivíduo, com as suas preferências subjetivas e particulares, fica tentando enfrentar o outro, sem que nenhum critério objetivo possa existir para separar o joio do trigo. Só tem joio. E um debate nada mais é do que algumas pessoas tentando fazer o seu joio se passar por trigo. Dá para entender o que eu estou dizendo? E essa ideia de que tudo é opinião, tudo depende do ponto de vista, ela deriva de uma negação da própria razão e, consequentemente, da própria verdade. Durante a maior parte da história humana, até metade do século XIX, isso não era um problema. Isso não era um problema. As pessoas não negavam a existência da verdade e não negavam a existência de uma faculdade racional no ser humano. Vocês veem que o próprio iluminismo, que é uma tradição inimiga da igreja, sob a maior parte dos seus aspectos, endeusava a razão. Então eles aceitavam a autoridade da razão, eles não aceitavam a autoridade da fé. Só que um pouquinho depois do iluminismo, e isso era um movimento necessário, se você nega a fé, sobra a razão durante um tempo, mas daqui a pouco alguém vai vir e vai negar a razão também. Aí aparece Nietzsche, depois Freud, e um monte de gente fala assim, isso aí negócio de razão, de consciência, está por fora. A nossa razão é escrava de forças impulsivas, inconscientes, e no fundo está todo mundo querendo convencer o outro da sua própria opinião. O fato é que nem sempre foi assim, isso é uma coisa recente. Você vê que São Tomás de Aquino escreve um livro de apologética, chamado Suma contra os Gentios. O próprio título diz, é a Suma contra os Gentios. É um livro que ele está escrevendo para defender a fé perante as considerações que os pagãos ou os judeus, muçulmanos faziam em relação à nossa fé. E nesse livro ele não questiona em nenhum momento a autoridade da razão. A autoridade da razão é um pressuposto aceito tanto por São Tomás de Aquino, quanto pelos judeus, pelos muçulmanos e pelos pagãos. Então eles têm um terreno em comum, dentro do qual
eles podem começar uma discussão sóbria, objetiva, de modo que um possa esclarecer para o outro algumas coisas. Estão percebendo? Você tem um terreno comum dado pela aceitação da razão. Então, assim, nós somos seres racionais, a razão é uma capacidade de compreender a verdade das coisas. Essa verdade independe do homem, ela é uma verdade objetiva, é a estrutura do próprio mundo. E se a gente direcionar nossa mente para essa verdade, os elementos as nossas opiniões, os nossos equívocos, em um momento ou outro serão resolvidos, justamente em razão desse critério, que é a própria realidade, que é a própria verdade. Então, esse terreno comum permitia que a discussão entre sábios de culturas muito diferentes, de religiões muito diferentes, ocorresse. Hoje nós não temos mais esse terreno. Hoje nós não temos mais esse terreno. Em alguns campos nós temos. É claro que se nós formos discutir com um judeu, com um muçulmano, a gente pode adotar esse terreno. Mas se nós formos discutir com um marxista, com um ideólogo de gênero, percebe? Com um psicanalista hoje, assim, no geral, desde que saiu da faculdade, com os professores de filosofia, os pedagogos, falando no sentido geral, eles não aceitam mais esse critério. Pelo contrário, a maior parte deles vai defender que não existe mundo objetivo, tudo isso aqui é produzido pela nossa mente, pela nossa linguagem, que inclusive você pode se autodefinir, autodeterminar aquilo que você é. Então, assim, não tem discussão, não tem como discutir. De modo que o primeiro passo que nós temos que tomar muitas vezes para empreender uma discussão saudável, e inclusive para defender a nossa fé, é primeiro mostrar para o sujeito que existe nele um negócio chamado razão, inteligência, e que existe na realidade uma estrutura objetiva, que não depende da nossa opinião, e que essa razão permite a cada um de nós compreender essa estrutura e falarmos uma mesma linguagem. Você ter que convencer o sujeito disso é muito difícil, porque isso é o pré-requisito de qualquer discussão humana. É quase como ensinar uma criança que ainda não está totalmente em posse das suas faculdades cognitivas. É mais ou menos assim. Você tem que trazer o cara para dentro do terreno onde a discussão pode, quem sabe, um dia começar. Mas, por enquanto, você está falando com um sujeito que está fora do campo onde qualquer discussão razoável é possível. Estão entendendo? Acho que vocês sabem do que eu estou falando. Por isso que essas discussões, no geral, terminam em gritarias, hostilidades, etc. Intervenções, né? Você vê, não existe mais debate, existem intervenções. Eles gritam até as pessoas ficarem quietas e esse tipo de coisa. Então, estou dizendo tudo isso por quê? Porque para frisar a importância da gente entender o que é razão e como é que se usa a razão. E para a gente tomar posse desse critério pelo qual nós poderemos penetrar nas opiniões do mundo sem nos perdermos nessa opinião. A razão é como se fosse uma lanterna. Tem um trecho de uma revelação feita por Nossa Senhora Santa Catarina, onde ele diz assim: a razão é o olho da alma. A razão é o olho da alma. Quer dizer, o olho é aquilo pelo que você se orienta. Então, a razão é o que vai fazer a sua alma se orientar. E a alma se orienta em meio a quê? Em meio a opiniões, em meio a palavras. Então, hoje você entra na internet, tem opiniões para tudo quanto é lado. Como é que você sabe qual que é verdadeiro e qual que é falso? Deus te deu uma ferramenta para isso. Mas a nossa cultura apagou essa ferramenta tirou ela da nossa perspectiva. Não nos ensinou a usá-la. E também um pouco por negligência nossa. Nós precisamos tomar posse dela. Nesse mesmo trecho, Jesus continua e diz assim: a razão é o olho da alma e a fé é a pupila desse olho. Então vocês veem que confirmam o que a gente tem falado nas últimas aulas. Não tem oposição entre razão e fé. Assim como não tem oposição entre o olho e a pupila. Percebe? A pupila é quase como um olho dentro do olho, né? Uma luz dentro da luz.
Bem, então vamos falar um pouquinho da razão. Estou falando muito rápido? Não? Eu vim rápido, né? Aí pode ser que eu esteja falando no embalo da minha trajetória. Bem, tem uma passagem nos Atos dos Apóstolos, onde Pedro está com fome, né? E desce do céu uma toalha, né? Como que segurada assim por anjos pelas quatro pontas, com uma espécie de banquete, vários animais ali, animais puros e impuros, né? Na distinção para os judeus, você tinha os animais impuros que não deveriam servir de alimento, e lá tem animais puros e impuros, répteis, aves, etc. E essa toalha com esse banquete baixa diante de Pedro, e vem uma voz e diz assim: Pedro, mata e come. Mata e come. E Pedro diz: não, eu não posso me alimentar com uma comida impura assim, etc. Aí a voz diz assim: o que Deus purificou, está purificado. Tem um filósofo, um santo, bem lá do começo do cristianismo, chamado Máximo, o confessor. E ele via nessa passagem um símbolo daquilo que nós chamamos de revelação natural, na aula passada. Ele está dizendo assim, esses animais que descem ali como um banquete, representam de algum modo a natureza física apresentada diante do homem. E a natureza física, ela é pura e é impura ao mesmo tempo, porque nós vimos que ela reflete algo da sabedoria divina. Quer dizer, a obra manifesta algo do Criador da obra. Isso é evidente, isso é inquestionável. Mas, ao mesmo tempo, ela tem algo de dissemelhante em relação ao Criador. Tem algo nela que confunde. Eu falei na aula passada, o mundo físico está sempre em movimento, as coisas se misturam, passam, se degeneram. Então, tem um aspecto do mundo físico pelo qual ele dificulta a sua percepção da sabedoria divina. Dá para perceber isso? Com qualquer obra de arte é assim. Se você pegar uma escultura de mármore, imagina uma estátua do Sócrates. Se a estátua for bem feita, você olha para aquela estátua e nem vê o mármore, você vê Sócrates. Ele pergunta: o que é isso? Você fala: é Sócrates. É claro que você sabe que é uma estátua do Sócrates, mas a imagem dele transparece tão bem no mármore, que é como se o mármore servisse somente de um apoio, de um suporte, para manifestar a imagem do Sócrates. Agora, se a escultura for mal feita, você começa a ver mais o mármore do que o Sócrates. Não é assim? Até um ponto em que você fala: não, isso aí não é Sócrates. Isso aí não é, você chama isso aí de escultura? Não é uma escultura, isso aí é um pedaço de pedra. Tudo que é físico é mais ou menos assim, né? Manifesta alguma qualidade divina, alguma essência, tá? Você pode olhar para um ser humano, tá? Você pode olhar para um ser humano e ter uma lembrança de Deus. A presença de um santo, é isso que acontece? O jeito que está diante de um santo, tá? Aquele santo para ele manifesta muito intensamente uma semelhança que o homem tem com Deus. Então, assim, é como se fosse a presença de Deus numa escala menor, né? Agora, quando você está diante de um bruto, né, um perverso, né, você não vê nem o ser humano ali mais. Você não vê nem um animal mais, porque um homem perverso é pior do que o pior dos animais. Percebe? Você vê uma espécie de matéria bruta, esquisita ali. Então, tudo o que é físico tem uma dimensão pura, pela qual ele manifesta uma essência sublime,
de natureza espiritual, e tem uma dimensão impura, pela qual ele vira meio que matéria pura, ruído, né? Opacidade. Conseguem entender o que eu estou dizendo? Eu sei que não é uma coisa muito, vamos dizer assim, objetiva, mas não é difícil perceber isso. No geral, nós somos hoje, né, com a catequese que nós temos hoje, no geral, nós aprendemos muito bem o caráter impuro do mundo físico. Isso é bem evidente para a gente. A gente sabe que nós temos que nos purificar da nossa relação com o mundo físico, porque, no geral, a nossa relação com o mundo físico é uma relação que gera apego, gera vaidade, e a gente peca em razão de tudo isso, da carne, das nossas distrações, etc, etc. Então, a gente tem uma certa compreensão do que é a impureza do mundo material. E segundo São Máximo, Deus estava querendo ensinar para Pedro, naquele momento ali, a como ter essa visão do mundo físico, pela qual ele se torna capaz de captar a pureza do mundo físico, pelo qual ele se torna capaz de compreender e de perceber a beleza, a sabedoria divina que se insinua no mundo físico. Por mais tenebroso e impuro que o mundo físico seja, ele é obra do Criador. E tem algo nele que reflete a essência do Logos divino, a sabedoria divina. É claro que ali se usa, para fazer essa analogia, se usa a metáfora da comida. Mas se você transpor esse sentido literal, que é verdadeiro, Pedro realmente estava com fome, e o sentido literal ele é sempre verdadeiro, mas se você transpõe para o sentido intelectual, você percebe, olha que interessante, parece que Deus estava ensinando a Pedro a perceber, a ter um olhar mais puro para as criaturas, de tal modo que ele se tornasse capaz de perceber nas criaturas a manifestação do próprio Deus. Isso não tem nada a ver com o panteísmo, certo? Que confunde Deus com as criaturas. Pelo contrário, essa é a única maneira de você vencer o panteísmo. É você perceber que as criaturas participam da sabedoria divina. E tudo que participa de algo mais elevado, traz algo dessa coisa mais elevada. E o São Máximo vai dizer o seguinte, essa analogia é muito curiosa, porque o processo de conhecimento, que aí a gente está entrando na questão da razão, o processo de conhecimento, ele é como um processo de nutrição. Conhecer alguma coisa, para o homem, é como comer alguma coisa. Quando você come alguma coisa, primeiro você tem que matar aquela coisa. Então, você pega lá o cordeiro, mata o cordeiro, você vai lá, mastiga aquilo, e engole aquilo, e o seu corpo vai começar a extrair daquele ser que foi morto as vitaminas, sei lá, os elementos, os nutrientes que vão se integrar no seu corpo, como uma extração de uma essência que está ali dentro, e que só pode ser extraída se você matar o bicho. Se você não matar ele antes, você vai matar no dente, mas você tem que matar. Como você é um ser humano, para lembrar que você não é um bicho, você vai lá, faz um ritual, reza, mata, faz o nome do pai, assa e etc. Tudo isso tem uma função antropológica para lembrar que a gente não é bicho. E quando você vai conhecer alguma coisa, olha que interessante. Todo conhecimento humano parte do mundo físico. A diferença fundamental entre o homem e os anjos. Os anjos conhecem tudo direto lá na mente divina. O homem conhece as coisas pelo mundo físico. Não tem como. As coisas entram na alma humana, a princípio, não estou levando em conta aqui as moções divinas, que vêm pela fé, pela caridade, mas a princípio tudo entra no homem pelas janelas da alma, que são os nossos 5 sentidos. Então a gente vê um objeto físico e a forma física desse objeto passa para dentro da nossa imaginação. Passa para a nossa imaginação e fica retida ali na nossa imaginação e na nossa memória.
Essa forma que fica retida na nossa imaginação e na nossa memória, ela ainda é um pouco física. Ela já não ocupa lugar no espaço, mas ela ainda tem um colorido, ela ainda tem um certo cheiro, ela ainda tem uma figura sensível. Pensem, ó, pensem no que vocês comeram no almoço hoje. Vem o desenho daquilo na imaginação de vocês, ó. Vem até um pouco do sabor daquilo, ó, como um eco que ficou ali na sua imaginação. É muito diferente do objeto que você comeu mesmo. O objeto que você comeu mesmo grudou no seu dente, teve que escovar dente depois. Esse aí não gruda no dente, mas ele faz você salivar, dependendo da situação, ó. Percebe? Isso aí é o objeto da imaginação. O objeto da imaginação é a forma sensível, percebida, sensível quer dizer percebida pelos sentidos. É a forma sensível do objeto externa sem a matéria que faz ele ocupar um lugar no espaço. Eu olho para essa carteira aqui, essa carteira ocupa um lugar no espaço, ó. Eu olho para ela, mas eu tiro ela daqui, ó, agora eu imagino ela. Só que na minha imaginação ela não ocupa lugar no espaço mais, mas ela ainda é marrom, ainda é meio quadrada, retangular, etc. Estão percebendo? Então, a imaginação começa a matar o objeto físico. Dá para entender essa metáfora? Ela começa a matar o objeto físico e a mastigar ele, ó. Esse processo, intelectualmente, a gente chama de abstração. Ela começa a abstrair, ela abstrai a matéria. Deixa a matéria aqui e fica só a imagem sensível, que é aquela que fica no seu sonho. Quando a gente sonha, o que acontece é isso. A gente fica trafegando pelas imagens da nossa imaginação que foram retidas dos objetos físicos externos. Tá difícil isso ou está dando para entender? Eu sei que não é muito fácil, mas também não é, é uma coisa muito simples. Certo? Quando eu vou comer um pedaço de bolo, para comer o bolo eu tenho que destruir o bolo. Mas eu posso ver uma pessoa aqui, né? Estou vendo a Amanda aqui, e a Amanda poderia nem perceber que eu estou vendo ela. Quer dizer, quando eu pego a imagem da Amanda e boto aqui dentro, isso não acontece nada com a Amanda. Fisicamente ela continua lá sem saber nada. Você vê os adolescentes que se encantam pelos ídolos pela televisão, e nunca viram aquelas pessoas e se suicidam, sei lá, por conta de alguém que ele nunca viu, só por causa de uma imagem. Então esse é o objeto da imaginação. E esse ainda não é o objeto da razão, da inteligência. Tá? O objeto da inteligência, você tem que matar mais um pouco. O nutriente que alimenta e que nutre, que sacia a inteligência, ainda não apareceu. Você tem que quebrar mais um pouco ali. Estão percebendo? Você já conseguiu pegar o nutriente da imaginação, porque você abstraiu a matéria física e reteve a figura imaginária do objeto, que a gente chama de forma sensível. Tá? Essa forma sensível, ela não tem mais a matéria física, mas ela tem qualidades físicas. Tem algo de cheiro, algo de cor, algo de tamanho, algo de sabor ali na imaginação. Então, ela ainda é meio física. Tá? Ela ainda é meio física. Quando você imagina um cachorro, você imagina um cachorro que você já viu. Ou num desenho, ou num filme, ou na sua casa, ou na rua, ou um cachorro que você montou na sua cabeça, misturando vários que você viu. Isso é imaginar. Pensar um cachorro é diferente. Quando você pensa um cachorro, quando você entende o que é ser cachorro, esse conceito, esse objeto, que a gente chama de ser cachorro, a essência do cachorro, já não tem mais cor, já não tem mais tamanho, já não tem, não só mais matéria, mas não tem mais qualidades sensíveis nenhuma. É uma pura essência de cachorro.
Isso é mais difícil. Por quê? Porque a gente está avançando na direção de um processo intelectual muito sutil. Mas eu vou dar um exemplo que talvez facilite. Quando a gente entra na escola, é pequeno, e vai aprender matemática, a gente aprende vai aprender a contar. Aí o professor pega lá, sei lá, 4 maçãs. Ó, temos aqui 4 maçãs. Eu tiro uma, ficam 3. Tiro mais uma, ficam 2. Aí você, legal, entendi. Aí depois ele faz com laranja. Por que ele faz depois com outra fruta? Ou com outro objeto? Para você entender que o importante ali não é o tipo de objeto, mas é uma essência que está se manifestando no objeto. Estão percebendo a pureza aparecendo? Olha que coisa... Isso é fantástico. O Santo Agostinho falava, isso é um milagre. Um negócio desse acontecer. O ser humano ser capaz de fazer um negócio desse. Você olhar para maçãs e não ver maçãs, mas ver o 4, o 5, o 2, coisa que um animal não pode ver. O animal só vê a maçã e nem sabe que é maçã. Percebe? Porque o conceito de maçã já é algo parecido com o 4, o 5, o 6. Ó. Aí o professor faz com laranja, depois faz com banana, aí depois ele faz com papel, bolinha de cartolina, para você perceber, ó, não precisa ter 3 dimensões, pode ter 2 só. Depois faz no quadro, depois ele faz sem quadro, mas só com a imaginação. Joãozinho comprou 4 maçãs. No caminho ele encontrou a Mariazinha e deu uma para ela. Com quantas ele ficou? Não tem mais matéria física na sua frente, mas tem imagem. Ó. Tá? Até que você pode chegar num ponto, e no geral a gente chega, pelo menos em matemática, a gente chega no ponto de não precisar mais nem da historinha para ilustrar o problema. Percebe? Você vai estar lá uma conta, ó, tá? Uma conta terrível, assim, só número. Não está se referindo à maçã, à pera, à banana, a nada. Está se referindo diretamente àquelas essências que você começou a captar lá na maçã e na banana. Hoje, quando a gente fala de número, quando a gente faz uma conta hoje, a gente não precisa mais do suporte material para fazer uma conta. A gente é capaz de fazer uma conta olhando simplesmente para os objetos matemáticos. E se eu perguntar para vocês, onde que estão esses objetos matemáticos? Onde que está o número 2? A tendência é dizer, está na minha cabeça. Mas como é que está na sua cabeça se o número 2 que você pensa é o mesmo que eu penso? Percebe? O que pode estar na sua cabeça é um desenhinho do número 2, tal como o professor botou no quadro, tal como a gente escreve no papel. Mas o desenho do número 2 não é o número 2. Talvez isso possa parecer que não tem a ver com apologética, tá? Mas isso aqui é o pré-requisito para você pegar uma ideologia qualquer e falar assim, ó, aqui está o buraco do negócio. É por isso que isso aqui é falso. E pegar a doutrina cristã e fazer o raciocínio e falar, ó, é por isso que tem que haver ressurreição dos corpos. Ó. Por incrível que pareça, ressurreição dos corpos é uma coisa que a razão humana pode provar, que tem que haver. Só que para você chegar nesse ponto, você tem que estar muito treinado nisso aqui que a gente está fazendo. Muito que eu falo assim, você não tem que ser um doutor em filosofia, não. Você tem que se acostumar com essa atividade intelectual. E para se acostumar com ela, você tem que entender o objeto da razão. E o objeto da razão são coisas invisíveis, que, no entanto, existem. Quem vai negar que o número 2 existe? Quem vai negar que 2 mais 2 são 4? Independente se é maçã, se é banana ou o que for. E não dá para dizer que essas coisas, que os números estão na nossa cabeça. Eles estão, num certo sentido, eles não estão em lugar nenhum, porque ocupar um lugar é algo próprio de coisas físicas. Coisas que não são físicas não ocupam lugar no espaço. E, no entanto, existem. Percebe? O número 2 existe. Ele só não ocupa lugar no espaço. Nem na sua imaginação.
Sua imaginação, você tem a grafia ocidental do número 2. Que num outro povo, se fizer isso aqui para sei lá, para uma tribo indígena, talvez, dessas que tem lá, que nunca teve contato com o ser humano, eles não vão saber o que é aquilo. Mas, sem dúvida, o número 2 eles conhecem. A essência 2 eles conhecem. Percebe? Porque essa essência 2 está no mundo, está na natureza. Deus te fez com 2 pés, com 2 olhos, com 2 mãos, para que um dia você fale, nossa, que curioso o número 2, né? Boa parte das coisas da natureza existem sob a forma da dualidade. No princípio Deus fez o céu e a terra, separou as águas de cima das águas de baixo, fez o sol e a lua, fez homem, macho e fêmea. Estão percebendo? Tem o apóstolo mais amado e o apóstolo que mais ama. Estão percebendo? Você tem uma... Então, quer dizer, o número 2, quer dizer, as coisas físicas que aparecem na forma de dualidade, elas estão te manifestando algum sentido espiritual, que é o sentido da dualidade. O que isso significa? Não é o objetivo nosso aqui agora, mas eu estou querendo conduzir com vocês um trajeto do mundo físico para o mundo da inteligência. E isso é uma nutrição. Agora a gente acabou de matar mesmo o objeto físico e pegamos somente a essência dele. Aí a nossa razão foi alimentada, não somente a nossa imaginação. Isso é importantíssimo, por quê? Olha que coisa interessante. A maior parte das ideologias que existem hoje, elas são oriundas da imaginação e não da razão. Por isso que quando a gente ouve falar do conteúdo dessas ideologias, a gente fica assim, mas como é que pode alguém acreditar num negócio desse? Como é que pode o sujeito achar que... É o exemplo que eu dei semana passada aqui, que eu falei das pessoas que são contra o preconceito da espécie, né? Elas acham que não existem espécie e que nós podemos definir a espécie a qual nós pertencemos. Então o sujeito vai lá e acha que ele é um cabrito. A partir de hoje eu sou um cabrito, eu quero o meu direito de ser chamado de cabrito. Sei lá, não sei qual é o nome de cabrito, mas quero ser chamado lá com o nome de cabrito. E aí de você se referir a mim como um ser humano. Só que exigir o direito de ser chamado pelo nome de um animal, exigir que as pessoas te considerem um animal, é um ato próprio de animal ou de ser humano? Um animal pode exigir direitos? Não. Só um ser humano pode exigir direito. Quer dizer, no momento mesmo em que o sujeito afirma que ele não é um ser humano, ele exerce a sua prerrogativa humana de exigir direitos. Só que ele não percebe isso, porque ele não está no nível da razão. Ele não está raciocinando, não está mesmo, ele não está raciocinando. Ele está imaginando. E no mundo imaginário, você pode ser um cabrito, você pode ser um cavalo, você pode... Já viram no sonho? Eu estou conversando com você, daqui a pouco você vira outra pessoa, daqui a pouco eu estou sobrevoando, a gente está em outro lugar. É o mundo do sonho, é o mundo da fantasia. E boa parte das ideologias que existem hoje se baseiam em fantasia. Não era assim na época dos padres apologistas, nem na época de São Tomás de Aquino. Isso é uma coisa muito recente. Então o nosso trabalho hoje é um pouco pior, porque a gente está tendo que aprender a usar a razão, porque nós também somos vítimas de uma educação que já ofuscou a presença da razão na nossa alma. Nós adoramos coisas como inconsciente, o que os meus sonhos querem dizer sobre a minha essência, coisas desse tipo, a história, o contexto que determina o que eu sou. Isso tudo aí é coisa que vai tirando de você a sua autonomia, a sua semelhança com Deus. Por mais que elas possam ter em algum grau, algum sentido. Então, o que acontece? A maior parte das ideologias de hoje, com as quais nós vamos tentar passar a peneira nelas aqui ao longo desse curso, estão trabalhando no nível da imaginação. Então não vai ser muito difícil a gente perceber o ponto fraco delas. O difícil é a gente conseguir desenvolver um raciocínio
tá? Que consiga se comunicar com essa pessoa que está no nível da imaginação. Percebe? Às vezes, a única maneira de você fazer isso é você chamando a atenção da pessoa para o dia a dia dela. Porque uma coisa é certa, dentro da sala de aula, na internet, na faculdade, na televisão, quer dizer, quando você está falando, você pode negar a existência da verdade. Você pode negar a essência das coisas ou o que for. Tá? Mas na hora de viver, se você nega, você se dá muito mal. Imagina, um sujeito que começa a negar que 2 mais 2 não é mais 4, é o que você quiser. É você que define, tem isso, tá? Na hora de pegar um troco, na hora de sacar um dinheiro no banco, se o caixa segura o dinheiro dele e solta só metade, ele vai se sentir injustiçado ou não? Claro que vai. Porque nesse momento, ele esquece a ideologia. E na vida prática, ele sabe que 2 mais 2 é 4. Estão percebendo? Então, às vezes, a única maneira de você chegar numa pessoa dessa é você tendo que esperar uma oportunidade desse tipo e mostrar para o sujeito isso. Não. O que tem um caráter quase que de piada, né? É quase que uma piada. Você fala, você não acredita em matemática? Não. Então tá, então vamos fazer um acordo aqui. Eu te dou uma nota de 100, quer dizer, você me dá uma nota de 100, eu te dou 2 de 20, a gente vai trocar. Pode ser? Você aceita? É claro que ele não vai aceitar. Bem, em cima daquela imagem que nós temos na imaginação, a nossa inteligência, ela abstrai mais um pouco aquilo ali, ela separa o resto de matéria que ficou na imaginação, ela separa as cores, a figura, o tamanho, o gosto, o cheiro, e deixa sobrar somente o ser daquela coisa percebida. Então vamos supor que eu tenha visto um cavalo. Eu vi um cavalo físico aqui na minha frente, passei a mão nele. Depois eu imagino esse cavalo em casa, já não tem mais a matéria, mas ainda tem a cor do pelo, ainda tem um pouco do cheiro, ainda tem a figura, o tamanho, a cor. O que a minha inteligência faz? Ela tira todas essas características sensíveis, físicas, e deixa sobrar somente aquilo que fez daquele ser um cavalo. E o que faz dele um cavalo não é o tamanho, não é a cor, não é o cheiro, não é a figura. Por mais que essas coisas tenham alguma coisa a ver com o cavalo, mas não são elas que fazem daquilo ali um cavalo. O que faz daquilo ali um cavalo, por que não são essas coisas que fazem daquele ser um cavalo? Porque tem cavalo que é branco, tem cavalo que é menor, tem cavalo que é maior, tem cavalo com um tipo de cheiro, tem um cavalo com outro cheiro. Percebem? Mas todos eles são cavalo. Como é que pode? Eu tenho um branco e um preto, mas os dois são cavalo. Eu tenho um com pelo de um jeito e um pelo de outro, mas os dois são cavalo. Estão entendendo? Quer dizer que tem alguma coisa ali que faz com que aquilo seja cavalo. Só que, prestem atenção, essa coisa que faz com que aquele ser seja cavalo, ela já não é mais uma propriedade exclusiva daquele cavalo. Porque ela tem que estar presente em todos os outros cavalos. Senão eles não seriam cavalos. Estão percebendo? Olha o salto que a gente está dando. Do cavalo físico, eu vou para um cavalo imaginário, tá? Que não é aquele ali, mas está mais próximo, está um pouco próximo daquele ainda, é uma imagem sensível daquele, mas com a atividade da inteligência, por trás, dentro daquela imagem que está na minha imaginação, eu capto a essência do cavalo, o ser do cavalo. Só que quando eu capto isso, eu já saí do individual e fui para o universal. Porque isso que eu captei é algo que está presente em todos os cavalos. E é por isso que eu consigo reconhecer os vários cavalos que existem.
É isso que me faz olhar para um cavalo e falar, aquilo ali é um cavalo. Quer dizer, é um cavalo, tem ser de cavalo. Estão compreendendo? Então, o objeto da inteligência não é uma forma sensível, colorida, bonitinha. É uma forma inteligível. Quer dizer, é uma coisa que você só entende, mas você não visualiza. Você não visualiza ela, nem com os olhos, nem com a imaginação. Você contempla ela. É uma coisa tão sutil que a gente, quem está entendendo bem o que eu estou falando, vai perceber assim, é uma coisa que você entende, mas no momento em que você entende, ela parece que foge um pouco de você. No entanto, a gente está fazendo isso todo dia. Se a gente não fosse capaz de fazer esse tipo de abstração, nós não viveríamos como seres humanos. No momento em que você conversa com alguém no seu emprego, você está o tempo inteiro saindo do mundo físico e indo para o mundo das essências. O tempo inteiro. Ninguém conversa só se referindo ao mundo físico. Como quem fica apontando, ó, isso, este banco, este chão. Não, a gente conversa com as pessoas e a gente fala, nossa, mas as pessoas são curiosas, né? Às vezes elas buscam tanto a felicidade como se a felicidade estivesse nos automóveis ou nas festas. De que automóvel você está falando nesse momento? Você não está nem imaginando o automóvel quando você fala isso. Você está se referindo à essência do automóvel que você captou. De que felicidade você está falando nesse momento? Você está se referindo à essência da felicidade. A gente faz isso o tempo todo. E, inclusive aqui eu estou fazendo isso o tempo todo. E o milagre é que a gente entende. Fica um pouco difícil quando a gente começa a falar desse processo. Mas exercer o processo de usar a inteligência é uma coisa cotidiana que a gente faz todo dia. No entanto, de umas décadas para cá, as universidades se converteram em lugar onde nós vamos para fingir que isso não existe. Não é brincadeira. Elas se converteram nisso. Você entra na faculdade e o professor vai falar, hoje nós vamos entender que a razão não existe, que a verdade não existe. Eu falo isso por quê? Porque eu já dei aula ensinando isso para os alunos. Antes de eu me converter, eu ensinava isso. Eu me lembro de aluno dentro de sala assim, como assim, professor? Você quer me convencer que um cavalo não é um cavalo? Eu falava, é exatamente isso. Que um cavalo não é um cavalo, é você que chama ele de cavalo e começa a achar que existe um cavalo ali. Eu ensinava isso. Então, quando eu falo que é isso mesmo que a gente aprende na faculdade de filosofia, etc., eu estou falando literalmente mesmo. É isso que a gente aprende. E isso faz do mundo uma esquizofrenia, onde nada é nada. E faz do ser humano cada vez mais um animalzinho, onde o que vale é o grito mais alto. É claro que isso vai conduzir a humanidade para a barbárie. Qual a única maneira de voltar a isso? É claro que a gente tem que rezar, tem que fazer tudo isso. Mas lembra do que eu falei de São João Crisóstomo? Ele falou, em tempos de degeneração extrema, assim, nem milagre resolve. Você faz milagre na frente da pessoa, ela não vai acreditar. Assim, ele fala, é o uso copioso da palavra que resolve. É você aprender a usar a razão, o logos, a lógica divina. E a razão é a capacidade de perceber a essência das coisas. E a essência das coisas é a verdade de cada coisa. A essência das coisas é a verdade de cada coisa. É você olhar para uma mulher e falar, é uma mulher. É um processo de aceitação. A inteligência é uma capacidade que nós temos de fazer, como diz o Joseph Pieper, a inteligência é uma passagem para o mundo real. Ela é um instrumento que você tem pelo qual você acessa o mundo real. Se você começa a duvidar disso, você está se enlouquecendo. Você está se enlouquecendo. Eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso e para ouvir o que vocês possam eventualmente querer falar. Aí, na próxima aula, a gente já vai começar a atacar algumas teses do mundo contemporâneo. A primeira dessas teses é justamente essa.
a verdade não existe. A razão não existe. A gente vai tentar usar a razão, quer dizer, usar a nossa capacidade de perceber a essência das coisas, da realidade, para mostrar como que essa tese é furada, como que ela não se sustenta. Tá? Esse vai ser o nosso primeiro objeto. Por quê? Porque ele é a base de todos os outros. Se a gente não for capaz de argumentar, hoje, se a gente não for capaz de explicar, de provar para o sujeito que a razão existe, que a verdade existe, que não tem como fugir disso, a gente não consegue provar mais nada, porque todo o resto depende disso. Se o cara não acredita em verdade e em razão, não adianta você argumentar contra a teoria da evolução, contra a ideologia de gênero, contra o aborto. O cara vai simplesmente falar, não, aquilo ali não é um ser humano, é um monte de células. Aí você tenta argumentar, você bota dado científico, você usa a lógica, o cara não aceita. Por quê? Porque lá na base está o problema, ele não acredita mais em razão, ele nem sabe o que é a razão mais. Então, por isso, eu vou começar atacando as teses que questionam a autoridade da própria razão, que é um instrumento que a apologética se utiliza para poder defender a nossa fé e atacar aquelas ideologias que são danosas para a humanidade, tá? E para a própria fé. Deu para entender? Tá? Como esse encontro aqui não tem duração, a gente vai voltar nesses temas. Então, não se espantem, nem se assustem se parecer muito difícil às vezes. O importante nessas aulas é ficar com aquela impressão assim, eu acho que eu entendi do que ele está falando. Eu não vou conseguir explicar para alguém, talvez. Esse é o ponto. A aula de teologia e filosofia, você tem que sair assim. Tá? De uma palestra você não pode sair assim, porque você nunca mais vai ver o cara. Mas de um curso, você tem que sair assim, porque é igual musculação. Você vai na academia, você fica um pouquinho inchado no primeiro dia, né? Mas você não vai ficar, o resultado final vai ser laborioso. Então, assim, tentem continuar vindo e tenham paciência, porque é um processo de nutrição. E quem come rápido demais passa mal, então a gente tem que ir se alimentando devagarzinho. Uma hora, a gente começa a visualizar com mais clareza esses objetos e aprende até a utilizá-los com maestria, para poder se tornar mestres da argumentação, como certamente vocês já ouviram falar do Chesterton, C.S. Lewis. Esses caras eram mestres da argumentação. Ninguém podia com esses caras. E Sócrates, C.S. Lewis era considerado um novo Sócrates. E o que o Sócrates falava? Não sou eu, não é mérito meu, é a razão. Eu só procuro seguir a razão. E se você acha a razão, ao contrário da opinião, a opinião aumenta a sua soberba. É a minha opinião. Né? Se você achou a razão real, o logos nas coisas, isso te dá humildade. Por quê? Porque assim, não sou eu. O mérito não é meu. Eu só estou me enquadrando, me guiando por uma luz que está parte em mim, porque Deus me deu, e parte no mundo, porque Deus fez as coisas inteligentemente. Então as coisas são ordenadas. Pô. Ok? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, façam. Às vezes ninguém quer fazer, também não é um problema, tá? Fiquem à vontade. A gente espera um pouquinho e... Acho que não, né? Deu para entender, gente? Tá? Se vocês podem, por favor, me interrompam, perguntem, porque... eu acho que dá para falar de coisas difíceis fazendo as pessoas entenderem, entendeu? Só que aí a gente tem que ter uma certa paciência mesmo. Coisas muito fáceis não deixam a gente mais inteligente. Livro que você lê e entende tudo, assim, entendeu? Você vai sair indicando para todo mundo vai ler e vai achar muito legal, um batendo no ombrinho do outro, você precisa ler. Isso aí não te deixa inteligente. O livro que te deixa inteligente é aquele que você entende um pouco dele.
E aquele pouco que te entende, você fica assim, caramba, tem um negócio aí. E é isso aí que vai te... É como musculação mesmo. Você machuca um pouquinho o músculo para ele ficar mais forte. Então tem que machucar um pouquinho a inteligência. Não pode ser obscuro demais, tá? Não pode ser obscuro demais, mas não pode ser claro demais ao ponto de eu só falar daquilo que vocês já sabem. Estão percebendo? Então a gente tem que achar uma mediana aí que faça com que a gente pegue o fio da sabedoria, que é sempre maior do que a gente, mas está sempre disponível para a gente. E por isso a gente pode crescer em sabedoria. Ok? Então é isso.